Amém? Glória a Deus. Queridos, que privilégio que eu tenho nessa noite de estar com você aqui, de estar falando com você. E eu quero realmente louvar a Deus porque é um presente. Amém? A Bíblia fala assim que é bom e é suave e agradável quando os irmãos estão unidos. E nós estamos unidos aqui para celebrar o Senhor. Amém? Hoje, dia 31 de outubro, dia da reforma, né? E é um dia muito importante, é um dia que para nós assim marca um novo tempo, sabe, Deus abrindo um novo tempo, um novo ciclo, e nós vivemos esse novo de Deus a cada dia. E hoje também, o último domingo do mês de outubro, nós estamos falando todo o mês de outubro acerca de saúde emocional. Nós entendemos, irmãos, que o mundo passa por uma pandemia, não é uma pandemia de um vírus, apesar de que há um vírus por aí, mas a grande pandemia que o mundo tem vivido é uma pandemia de uma doença emocional. As pessoas estão emocionalmente abaladas, as pessoas estão emocionalmente, depressivas, ansiosas, e tudo isso é um problema sério. E nós nos reunimos, a gente se reúne semanalmente, mas no mês passado nos reunimos, e eu falei acerca disso. Irmãos, eu estou me preocupado muito, que eu vejo muita gente ansiosa, depressiva, com síndrome do pânico, enfim, e a gente precisa, como igreja, ser uma resposta. Eu digo para você, a igreja precisa ser uma resposta para a sociedade. A igreja não é só um lugar de reunião. É muito bom se reunir, amém? Amém? Mas a igreja não pode ser só um lugar de reunião, a igreja tem que ser uma resposta, porque Jesus instituiu a igreja para que a igreja pudesse curar os enfermos, proclamar o evangelho, anunciar a volta de Jesus. Então a igreja ela foi estabelecida, instituída com um propósito. Então nós, como igreja, precisamos responder a isso. E nós oramos e decidimos, então, vamos falar no mês de outubro acerca de saúde emocional. E nós temos ouvido muitos testemunhos já de pessoas que foram abençoadas, curadas emocionalmente. Tivemos palavras aqui tremendas, né? Recebemos o Dr. Alden Marshall, que trouxe uma palavra poderosa. O psicólogo conhece o pastor Jefferson Daniel Gonçalves também, né? O pastor Iveson, até o pastor Adilson. Né? Então, sexta-feira recebemos também a psicóloga Genilda. Queridos, nós temos pensado em você, amém? Mas é porque Deus nos impulsionou isso, porque Deus pensa em você. Deus não se esquece de você. A pessoa que ia cantar, né? Depois eu canto, tá bom? Deus não se esquece de você. Diga comigo assim: Deus não me esquece um segundo sequer. Há um privilégio que você tem, Deus te lembra, Deus olha para você, Deus te ama. Então, nesse domingo, dia 31 de outubro, o tema da palavra é pensando bem. Aqui, ó, pensando bem. E eu quero te desafiar realmente a pensar diferente. Eu quero te desafiar a mudar a sua forma de pensar e, consequentemente, mudar a sua vida. Porque, irmãos, o pensamento é muito importante. Alguém já disse assim: cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque eles se tornam o seu destino. Então é muito importante nós pensarmos bem. E pensamento bom, querido, é importante, é realmente uma chave para que a sua vida seja transformada. A Bíblia fala que Deus pensa bem. Diz lá em Jeremias, né? Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz. Deus, quando pensa em você, Ele não pensa, eu vou castigar aquela pessoa, não, Deus pensa o teu bem. Deus não se esquece de você. Amém? E por isso o tema da palavra hoje é pensando bem. Daí você pergunta: pastor, mas como é que eu posso mudar os meus pensamentos? Como é que faz isso? Como eu posso mudar a minha mente, os meus pensamentos? E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia a ler lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma receita de como nós podemos mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, mudar nosso pensamento, e diz lá, está aqui projetado, você que está em casa também, Filipenses capítulo 4, de 6 a 8, diz assim a palavra: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas, com ações de graças. Versículo 7. Que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E o 8 diz o seguinte: concluindo, caros irmãos,
absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é maravilhosa, é poderosa, a tua palavra é viva, eficaz e penetrante, e a tua palavra não volta vazia. Deus, eu creio que nessa noite a tua palavra, Senhor amado, é endereçada aos meus irmãos, ó Pai, é endereçada ao coração de cada um, assim como foi endereçada a mim, Senhor, e essa palavra, Pai, que ela possa gerar mudança, transformação, e que possa realmente, Deus amado, trazer, Deus amado, cura, trazer, Senhor amado, direção, ó Pai, e que o teu nome seja exaltado. Eu louvo a Ti pela vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está conectada conosco, nos assistindo, eu abençoo desde já essas vidas, Senhor, com paz. Eu declaro que essa noite será uma noite de transformação. Eu quero orar por pessoas que estão aqui, talvez ansiosas, preocupadas, Senhor. Eu quero orar por pessoas que estão aqui, Senhor amado, com medo, Deus, da mudança do mês, o mês de novembro vem aí, talvez existem coisas a serem resolvidas. Eu oro por pessoas, ó Pai, que talvez estejam vivendo dias de luta, Pai. E eu oro para que essa noite seja uma noite de cura, de libertação, de transformação e de bênção para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou feliz de ver minha madrinha aqui, a minha tia Marlúcia, diretamente lá de Cianorte, né? E os irmãos estão pela primeira vez também aqui. Tem muita gente conectada com a gente pela primeira vez também. Quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Uma honra ter você, tá bom? Deus abençoe, tia. Você é uma bênção na minha vida. Tia Marlúcia. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, ele fala algo bem interessante nesse texto. O apóstolo Paulo, ele fala a essa igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, e a igreja de Filipenses foi a igreja fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele então, junto com Silas, eles estão indo ali, em Atos capítulo 16, versículo 9, nós vemos quando Paulo, ele tem uma visão de noite, e diz o seguinte, lá em Atos 16, 9, Paulo fala assim, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, obediente a essa visão, guiado por essa visão, ele vai até a Macedônia, e a primeira cidade que Paulo passa ali, então é a cidade de Filipos, e lá em Filipos diz a palavra que Paulo e Silas procuraram um lugar para se reunir, não tinha uma igreja, não tinha uma sinagoga, não tinha um lugar, e Paulo e Silas foram a um lugar onde havia um rio. E eu gosto de entrar na Bíblia, eu gosto de ficar imaginando assim, né? Eu imagino naquela época não tinha poluição, não tinha fumaça, não tinha monóxido de carbono, né? Porque não tinha os carros, né? Enfim, eu fico imaginando um lugar bem lindo. Eu gosto muito de rio, gosto muito de pescar, vocês sabem disso, né? Eu sou um pescador nato, né? Os peixes gostam muito de mim porque eles sempre levam vantagem comigo, né? Mas enfim, eu sou um persistente pescador. Mas eu fico imaginando aquela cena assim, sabe? E Paulo e Silas acharam aquele lugar, e diz a palavra que eles viram que era um lugar bom para oração, e eles começaram a orar. Então a igreja de Filipos nasce a partir da oração. Eu vou dizer para você, querido, você que está aqui, você que está em casa, muitas coisas na sua vida começam a partir da oração. Que tal você começar a orar? Que tal você começar a orar? As coisas começam a acontecer quando nós começamos a orar. Então Paulo e Silas começam essa igreja a partir da oração, e ali eles começam a pregar o evangelho, e naquela cultura as mulheres não tinham muita vez, as mulheres não eram muito citadas, nem tinham importância, mas tinha uma mulher nessa cidade, de nome Lídia, e a Lídia, ela era uma empresária naquela cidade. Ela vendia púrpura, que era um tecido caríssimo. E o texto fala que Lídia se converte pela pregação de Paulo. Então Lídia foi a primeira, talvez uma empresária, uma mulher, sabe, na sociedade bem conhecida. Puxa, mas a Lídia se converteu, a Lídia está seguindo agora o pessoal do caminho, que era como era conhecido os discípulos de Jesus. Então Lídia se converte, Paulo continua indo orar no rio ali, na beira daquele rio. Paulo continua pregando o evangelho. Ele então é usado por Deus para libertar uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhação, e Paulo e Silas oram por ela, aquela menina é liberta, e daí cria uma confusão, porque aquela menina ela adivinhava, e ela era escrava, e os seus donos ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. E agora ela está livre, ela não é mais escrava daquele espírito maligno. Então, os senhores daquela menina levam Paulo para a prisão. Paulo é açoitado, Paulo e Silas foram açoitados, levaram varadas e foram presos no cárcere. Se você quer saber mais dessa história, no culto de sexta-feira passada, está no YouTube lá, nós falamos um pouco desse texto. Mas é interessante que na prisão, Paulo e Silas que oravam, quem ora não se abala, irmão.
Quem ora às vezes passa uns perrengues, umas lutinhas, mas continua firme. Paulo e Silas na prisão cantavam e oravam ao Senhor, e de repente Deus faz um mover, um reboliço naquela prisão, o carcereiro se converte. Então Paulo ganha a família do carcereiro, a Bíblia fala que o carcereiro levou ele para casa, pregou o evangelho, a família do carcereiro é batizada, então nasce a igreja de Filipos, uma igreja abençoada. E uma das marcas da igreja de Filipos, você que já leu Filipenses, você vai ver que uma das marcas da igreja de Filipos é a alegria. Paulo fala, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vos digo, regozijai-vos, seja a vossa alegria notória. Então, a igreja de Filipos, ela tinha uma marca, e a marca dessa igreja era a alegria, era uma igreja abençoada, era uma igreja que as pessoas ali realmente estavam vivendo o novo de Deus nas suas vidas. Porém, todavia, contudo, entretanto, passavam por lutas. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nesse mundo, todas as pessoas passam por dificuldades. Jesus, ele não enganou ninguém, ele falou assim, no mundo tereis aflições. A gente recebe às vezes no gabinete pessoas falam, ai pastor, eu estou sofrendo, ai pastor, estou passando por luta, é na minha casa, é com meu marido, é com a minha marida, é com meu filho, é com não sei quem, é com a sogra, é com o meu patrão, blá, blá, blá. Ei, parece que é só aquela pessoa que sofre. Irmão, todas as pessoas passam por dificuldade. Tem gente que acha que é a exclusividade dele. Não, eu sou sofredor. Eu acho interessante, perto onde eu morava, tinha uma casa do servo sofredor. Eu sempre falava, como é que deve ser o pessoal aí dentro, né? Todos sofrendo, né? Eu acho que eu vou naquela casa um pouquinho de vez em quando lá, porque todo mundo passa por isso. A Bíblia fala assim, irmãos, não estranheis quando vocês passarem por provações. As mesmas aflições se cumprem no mundo inteiro, irmão. Exclusividade tua não, viu? Sofrer, passar a luta, não é exclusividade tua. Eu tenho uma resposta para você, uma notícia boa para você. Jesus é aquele que nos suporta, nos sustenta, nos abençoa, nos livra das aflições. E ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa igreja, apesar de ser uma igreja abençoada, maravilhosa, tremenda, feliz, eles passaram por lutas. E por isso Paulo escreve, nesse texto de Filipenses, e Paulo exorta os irmãos da igreja de Filipos, acerca da inquietação, da ansiedade e da preocupação que eles tinham. Eles estavam preocupados, eles estavam ansiosos, eles estavam passando por dificuldade, sabe? E Paulo fala com eles, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, como eu já disse, problema todo mundo enfrenta. A grande diferença é como nós tratamos, é como nós lidamos com os problemas. Tem pessoa que enfrenta um problema, meu Deus do céu, acabou o mundo. Não, querido, enfrenta ele de frente, vamos lá. E Paulo fala para esses irmãos, primeira coisa que Paulo fala no versículo 6, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. O segredo, o conselho de Paulo para essa igreja, e o conselho de Paulo para mim, Sérgio, para você, o conselho de Paulo para você, Valdir, para você, irmão, sabe, o conselho de Paulo é um só, não ande ansioso por coisa alguma. Deixa eu falar para você uma coisa, querido, a ansiedade, sabe, ela é terrível, o mundo sofre, eu já falei, o mundo sofre de um mal terrível chamado ansiedade, e se nós pudermos obedecer ao apóstolo Paulo, nessa palavra que ele nos dá, se nós pudermos obedecê-lo, não andando ansiosos, nós resolvemos a maioria dos nossos problemas, porque a ansiedade é o mal que tem assolado o mundo. Sabia disso, Luciano? É o mal que tem assolado o mundo. Eu fui no dicionário procurar o que quer dizer ansiedade, qual que é o sinônimo de ansiedade, sabe? O que é ansiedade? E no dicionário está escrito assim, ansiedade é cuidado excessivo, é inquietação, é receio, é preocupação, é tormento, é aflição, é agonia, é angústia, é ânsia, é apreensão, é desassossego, é impaciência, inquietude e estresse. Olha, uma palavrinha só com tantos adjetivos pesados. Perturbação, tormento, desassossego, angústia, ânsia. Sabe, queridos, por isso Paulo fala para a igreja de Filipos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus já disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, não andeis ansiosos quanto ao dia da manhã, quanto eu acabei de comer, eu acabei de beber, eu acabei de vestir. Jesus também fala, não fique ansioso. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 5,7, lance aos pés do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmão, veja quão terrível é a ansiedade, quão terrível, quão maléfico é a ansiedade, quantos males traz para o homem, e por isso Paulo fala, não
andeis ansiosos por coisa alguma. Tem gente que é ansioso, querido. Aqui ninguém é ansioso. Estou olhando para vocês, estão tudo lindinho, maravilhoso. Mas tem gente que é ansiosa, querido. Qualquer coisa vira um, ai meu Deus, já viu fazer tempestade em copo d'água? Tem gente que é mais ou menos assim. Qualquer bobagem vira uma crise. Qualquer bobagem vira, meu Deus do céu, acabou o mundo. Calma, relaxa. O apóstolo Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pastor, mas a minha luz vai vencer dia 15 de novembro, e é feriado, eu não tenho dinheiro. Calma, estamos em outubro ainda, abençoado. Você sabe o que é preocupação? É pré-ocupação. É se ocupar antes de chegar o momento. E eu falo às vezes para o pessoal, irmão, não adianta. Ficar preocupado não resolve, não paga a conta. Ficar preocupado não muda diagnóstico. Ficar preocupado não ajuda em nada. Por isso Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Sim, Paulo. Vem cá, apóstolo Paulo, vem cá. Então o que eu faço com essa minha ansiedade? Versículo 6. Não andais ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Olha o que Paulo está falando aqui, ó, na NVT, ele diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem, NVT, ó, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, diga comigo, em vez disso, ore. Maridão, fala para a esposa, quando ela estiver preocupada, você fala assim, não esteja preocupada com coisa alguma, em vez disso, ore. Mulher, fala para ele, esse homem estressado está em casa. Não, vocês não vieram, né? Só estão em casa. Fala assim, ó, marido, não fique preocupado por coisa alguma, e em vez disso, ore. Como assim, pastor? A oração muda. Sabe, a King James fala, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graça. O pastor Gerson pregou aqui há 2 domingos atrás acerca do poder da oração em nosso cérebro. Como a oração muda, sabe, a nossa mente, muda o nosso cérebro. E é interessante que é justamente isso, quando nós oramos, nosso cérebro produz as enzimas que o nosso corpo precisa para você vencer a ansiedade. Pessoas que estão extremamente ansiosas, estão, sabe, vivendo um caos emocional, precisam orar, porque a oração muda, irmãos. Isso é comprovado cientificamente, que quando nós oramos, sabe, o nosso cérebro, ele começa a produzir, sabe, todas as enzimas que o corpo precisa para viver em equilíbrio. O Dr. Alden falou aqui, nós temos aqui nessa parte frontal da nossa cabeça, aqui do nosso cérebro, sabe, é o gatilho do estresse. E isso foi Deus que colocou. Para quê? Quando o homem passa por uma dificuldade, ele encontra um leão, ele encontra um bicho perigoso, um pitbull solto. Essa enzima acelera e o cara corre. Ele foge ou ele enfrenta. Foi feito por Deus para esses momentos. O grande problema é que nós não desligamos mais. O pessoal vive estressado, parece ter um pitbull atrás dele a vida inteira. O cara está comendo unha, acabou de comer, não tem mais unha, come o dedo agora. Comendo o dedão no pé. Ei, deixa eu colocar a imagem ali. Quando você ora, teu cérebro começa a produzir algumas enzimas. Está aqui, ó. Por exemplo, Paulo fala acerca, sabe, de apresentar diante de Deus as vossas petições. Sabe que quando ocitomicina, é uma enzima, a ocitomicina, e ela sabe, te ajuda a viver livre do estresse, ela vai aliviando a carga. Como é que você consegue produzir ocitomicina? Meditando. O que eu estou lendo? Você que está em casa sabe disso, eu falei certo, eles falaram errado, tá bom? Ocitocina. Eu tomei azitromicina quando eu peguei Covid, acho que ficou colado na minha cabeça aqui o negócio. A ocitocina, tá? O teu cérebro produz isso quando você medita. Salmo 1 fala assim, olha, antes de dia e de noite.
Quando você medita na palavra, meu amado, o teu cérebro, ele começa a produzir ocitocina. Falei certo? E a ocitocina, ela te ajuda a aliviar o estresse. Então, o cérebro produz isso aqui, querido, estou falando de coisa científica. O teu cérebro, quando você medita, por isso é muito importante meditar na palavra. Eu contei de manhã acerca do nosso pastor lá de Porto Alegre, o pastor Walter. Ele fez uma cirurgia seríssima no cérebro, tirou um tumor gigante, ele teve que abrir 2 vezes, porque tinha ficado resquício. E ele falou comigo, esse tempo a gente estava conversando, falou, cara, depois que eu fiz a cirurgia, eu entrei numa crise, meu. Eu parece que fiquei meio assim, meio incrédulo. Eu comecei a ficar uma pessoa meio, sabe, estranha. Eu não me reconhecia, porque o pastor Walter, ele nasceu na igreja Abra, se converteu com o pastor Alberto em 85, 86, sei lá. Enfim, e ele é um homem de fé, a mulher dele é uma profeta. Ele falou, cara, eu comecei a ficar cético. Eu comecei a ficar esquisito. E eu estava mal com aquilo, porque ele é pastor. Pensa um pastor cético, pastor ateu. Pastor Walter é um amor, queridão, meu amigo. E ele falou, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Eu estava dirigindo e o Senhor falou no meu coração, leia a Bíblia, leia a palavra, leia a Bíblia. E ele falou, puxa, mas eu vou então ler. Ele lê, é óbvio, pastor, lê a Bíblia, né? Mas ele começou a ler a Bíblia, sabe, de uma forma assim, mais intencional. Eu preciso ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia. Ele falou, cara, eu fui sendo curado, lendo a palavra. Parece que as coisas começaram a mudar na minha vida. Só lendo a Bíblia, parece que o meu cérebro foi regenerado. E hoje ele tem uma fé tremenda. Eu vou dizer para você que tem muita Bíblia fechada na tua casa. Tem muita Bíblia fechada naquela estante, naquela gaveta. Tem Bíblia guardada, embolorando. Eu ia falar em inglês aqui, né? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Sabe, encha o teu cérebro de ocitocina. Medita na palavra. Sabe, a ocitocina também, ela utilizamos atos de generosidade. Quando você é generoso, quando você abençoa alguém, quando você, sabe, ajuda alguém, aquilo te dá um prazer. Nós falamos sobre isso nesse mês ainda. Sabe, outra enzima que o nosso cérebro produz, a dopamina, quando nós celebramos. A dopamina, ela vem, querido, quando nós comemoramos conquistas diárias. Deixa eu falar uma coisa para você, tem gente que não comemora nada, está sempre, dá um close aqui, está sempre de cara fechada. Tem gente que, meu Deus, a coisa está tudo bênção, recebeu, os filhos estão bem, o carro não fez nhenhenhen para pegar, está tudo lindo, e o cara está aquela cara de, parece carranca de aqueles navios viking. Tem uns irmãos, não, vocês são lindos, mas tem um povo que eu conheço, parece carranca de navio viking, aquela cara fechada, não celebra, não comemora nada. Sabe, querido, quando a gente comemora, quando a gente começa a se alegrar e celebrar as conquistas e agradecer, como Paulo fala, antes sejam conhecidos pela oração, pela súplica, com ações de graça. A gente começa a agradecer ao Senhor as conquistas, querido, o nosso cérebro começa a produzir dopamina, isso nos ajuda. A Bíblia fala, celebrar com júbilo ao Senhor. Na hora do louvor aqui, a gente está adorando, louvando, né, e tal. Tem uns irmãos, não, vocês são a bênção. O pessoal de casa também é a bênção, tá bom? Mas tem um povo que fica lá, mexe o corpo, filho. Levanta a mão, abençoado. Tira a mão do bolso, rapaz. Não, estou sério. Ei, quando você se celebra, quando você comemora, quando você, sabe, se extravasa, isso faz um bem tremendo para o teu cérebro, faz um bem para a tua vida, isso faz você ficar, sabe, mais leve, isso te ajuda a vencer a ansiedade. Serotonina, cadê a serotonina? Agradecer todos os dias, querido, agradece a Deus pela vida. Tem gente que acorda, vocês não, vocês são demais, fala para quem está olhando, você é demais. Mas tem gente que acorda, misericórdia, cama ruim dos infernos, travesseiro ruim, mulher ruim, marido ruim, vou para aquele emprego de novo. Ei, eu estou falando, não estou falando de você, estou falando de pessoas por aí, tá?
Tem gente que ele não agradece a Deus por nada, ele não consegue ser grato, sabe? Falta serotonina, o estoque de serotonina acabou faz hora, porque o bicho não agradece a pessoa. Não agradece, ele não celebra, nada está bom para ele, está sempre ruim. Queridão, vou falar uma coisa para você, queridona também, porque tem uma mulher também que, pelo amor de Deus, né? Agradece, querido, louva a Deus, desfruta da natureza. Ai, pastor, onde é que eu vou desfrutar da natureza? Tudo é cimento, concreto. Vem aqui na igreja, tem um pátio aí na frente, tem 8.000 metros aí de estacionamento, tem grama, nós damos até uma enxada para você ficar lá, na natureza, ajudando a gente. Né, irmão Luciano, pastor Luciano? Lidar com os matos, sabe? Isso ajuda você a gerar, a produzir serotonina, recordar momentos especiais. A Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Irmão, começa a lembrar das coisas boas. Tem gente que não lembra, só lembra de coisa ruim. Eu sou do tempo que a gente ia na casa da madrinha, a gente pegava aquela caixa de foto, e você, essa foto, nossa, lembra lá na casa da avó, lá na rua Solimões, lá em Cianorte, você lembra aquela pescaria, pega as fotos e começa a lembrar das coisas boas. Infelizmente hoje, as fotos é tudo digital, né, e daí você junta no celular, dá um bug no celular, você perde tudo, né, por isso de vez em quando eu vou no Big ali, mando imprimir umas 100 fotos uma vez, né, tudo meio repetido, a minha mulher fica brava comigo, amor, é 5 de uma foto, só que é momento para celebrar. A Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Irmão, pare de pensar em coisa ruim, as coisas velhas você joga para fora, lembra das coisas boas e começa a celebrar o Senhor. Isso vai mudar a tua vida, vai trazer serotonina para o teu cérebro e você vai vencer a ansiedade. Nesse mês, nós estamos trabalhando justamente isso, para te ajudar a vencer a ansiedade, vencer os problemas emocionais. Faltou alguma coisa para falar aí, não? Faltou endorfina. Praticar hobby. Hobby não é amigo do Batman, não. Hobby, querido, o que você faz de atividade física? Faço nada, pastor. Estou praticando ultimamente só levantamento de garfo. Ei, faz uma atividade física. Não, pastor, eu faço caminhada. Da cama para o sofá, do sofá para a geladeira, da geladeira para o sofá, do sofá para a cama. Ei, faz alguma coisa. Sai andar por aí. Não gosto. Começa a gostar, abençoado. Gosta de orar? Então fala o seguinte, chama um parceiro de oração. Vamos orar pela rua nossa. Pega lá e vai andar pela rua e vai orar. Senhor, abençoa essa casa. Abençoa esse vizinho. Abençoa, Senhor amado, essa pessoa. Deus... sai andando pela rua, sai caminhando, e sai orando, e vai levando a palavra, e vai sendo abençoado, e vai enchendo o teu cérebro de endorfina, e vai louvando ao Senhor. Outra coisa que a endorfina é produzida também, quando nós rimos com pessoas especiais, querido, sorria. Sabe aquele cara, como é que ele fala? Vamos rir. Sabe aquele programa que tem lá naquele canal, lá no outro lá? Canal menos ruim, o mais bonzinho. Vamos rir. Sabe, querido, tem gente que não ri por nada. Eu amo a minha esposa, 30 anos de casada, eu conto as mesmas piadas para ela, 30 anos ela dá risada. Ela é parceira. Sabe, irmão, você tem que sorrir, tem que dar risada. Sabe, quando você sorri, você ativa as células do seu corpo, que realmente ajuda a rejuvenescer o seu corpo. Tem gente que tem uma cara de carranca de barco viking, né? Então, sorrir, dançar, cantar, tiraram, vamos dar risada, né? Tiraram a minha imagem ali, mas eu só falar do cantar e dançar, aqui ó, cantar e dançar, na hora do louvor, irmão, dança, dá né? Celebrar e com júbilo ao Senhor, todos os moradores, essa é antiga, né? Tem uma mais novinha, não? Tem uma mais novinha, animada? Aquela lá do Kleber, como é que é? Isso aí ó, não dá para fugir desse amor, vamos cantar, vamos celebrar, irmão. Na hora que a gente faz nossa coreografia, não é para fazer teste, para ver se... não, é para você ativar aí. Tira a mão do bolso, levanta a mão, né? Não dá para fugir desse amor. Sabe o que nós estamos fazendo com você? Nós estamos ajudando a encher teu tanque de endorfina. Cantar, dançar, Miriam dançou, Davi entrou dançando ali, celebrando ao Senhor. Sabe, tudo isso, querido, comprovadamente, sabe, aumenta os níveis das enzimas que o teu corpo precisa para que você vença a depressão, para que você vença a ansiedade, para que você vença as síndromes que estão varrendo esse mundo. E por isso Paulo está certo ao afirmar aos irmãos que não ficassem ansiosos. E eu hoje digo para você, não fique ansioso, irmão.
Vocês da galeria também, não fiquem ansiosos. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Que essa semana você possa falar assim, essa semana eu não vou ficar ansioso por coisa alguma. Quando eu estou passando assim umas dificuldades, umas lutinhas assim, umas coisas, a gente passa às vezes, né? Como eu falei, as mesmas aflições. Eu gosto de ouvir um pastor amigo meu, Cláudio Duarte. Ele conta umas histórias, cara, eu dou risada, às vezes minha esposa, esse cara está rindo à toa, a gente sozinho lá. Porque, sabe, eu acho que precisamos, sabe, oxigenar nosso cérebro. A gente precisa receber essa graça, sabe? Então, Paulo está certo quando ele fala, não esteja ansioso, ore. Começa a orar, começa a buscar, começa realmente a mudar o teu pensamento, começa a pensar bem. Porque quando você está chateado, você está pensando, desgraça de vida, não vai dar certo. Ai meu Deus, vão cortar a luz. Ai meu Deus, o gás vai acabar, bem na hora que eu for tomar banho. O gás vai acabar na hora que eu botar a panela no fogo. Ei, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos bons. Pense bem. Para de ficar sendo essa pessoa, sabe, pessimista. Você conhece algum pessimista? Difícil conversar com essas pessoas, né? Não, que nós vamos ser pessoas motivadas, alegres, animadas. Por quê? Porque Paulo fala, não fique ansioso, antes serão conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e Deus vai mudando a sua vida. E Paulo continua aqui no versículo 7, ele fala do resultado da sua oração, o resultado da sua entrega, quando você vai à presença do Senhor, versículo 7, ele fala assim, e a paz de Deus, que excede, bota na CF, por favor, Julinha, eu gosto da CF ali, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmão, quando você, sabe, vai à presença de Deus, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você começa a buscar o Senhor, quando você para de reclamar, de murmurar, de ser xarope, de ser chato, de ser cri-cri, de ser, o que é aquela pessoa mesmo, sabe, implicante, você começa a receber paz, e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sabe, querido, o que Paulo está dizendo aqui, que é que o resultado da nossa entrega, da nossa oração, vai ser que essa paz, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. O coração, ele realmente é a fonte das emoções, a mente coordena as ações do nosso corpo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, sabe, tem gente com a cabeça vazia. E há um ditado por aí, não é versículo, tá? É um versículo, não é versículo, é um ditado. Mente vazia, oficina do diabo. Já ouviu isso? Mente vazia é a oficina do diabo. Porque quando a pessoa está com a mente vazia, sabe? E a Bíblia fala em Colossenses 3, 1 e 2, que às vezes nossa mente está vazia, a gente começa a pensar em coisa ruim, começa a pensar em, sabe, queridos, fica ligado naqueles canais que só passa coisa ruim, tudo é ruim, é sangue, é assalto, assassinato, morreu, matou, roubou, o cachorro fugiu, sabe, tem gente que, a minha mãe, graças a Deus, hoje mudou, né, mas antigamente eu ia na casa dela, rapaz, a televisão escorria sangue, sabe aqueles canal ruim? Sempre que a pessoa gosta desse negócio, ela não gosta mais, né, mãe? Agora a senhora está 82 anos, não aprender também. Aprender quando, né? Mas, querido, tem gente que só pensa coisa ruim. Eu tenho uns abençoados na minha rede social, que, cara, quando eu recebo mensagem daquela pessoa, eu não vou abrir depois. Eu vou orar primeiro, porque só manda notícia ruim. Quarta-feira eu recebi tanta notícia ruim, quarta-feira de noite. Você também. Cara, o Flamengo levou um couro do Atlético Paranaense. Rapaz, eu peguei meu celular, eu não vou olhar esse negócio. Só notícia ruim. Gente que não dá nem bom dia para mim, mas, ei, pastor, cadê o Mengão? Você que está assistindo também, abençoado. Você tirou sarro de mim. Zoaram um monte comigo. Só notícia, eu não vou ver. Sabe que na tua casa também tem hora que não dá para você ficar com o celular direto ali, não dá para você ficar ligado naquele canal sanguinário. Sabe, quero trazer à memória o que me dá esperança. Colossenses 3, 1 e 2, coloca lá para mim, Júlia, por favor. Diz assim, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai.
pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, sabe, querida, tua mente tem que ser cheia, sabe, transbordante de coisas do alto. Pensa no Senhor, nas coisas de Deus, pensa nas coisas que o Senhor tem feito, nos livramentos que Deus tem te dado, sabe, isso vai trazer cura para a sua mente, porque a mente vazia é a oficina do diabo, mas a mente cheia de Cristo, sabe, é uma fábrica de esperança, de alegria, de gozo, de paz, de vitória, querido. A sua mente precisa ser controlada por Cristo, aleluia. A Bíblia fala, e eu amo esse versículo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele fala assim: olha, nós temos a mente de Cristo, portanto, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diga, mais nós, temos a mente de Cristo. A sua mente é de Cristo, a sua mente é do Senhor, a sua mente não é oficina do diabo, a sua mente não é uma sala do capeta ficar fervendo, a sua mente é a mente de Cristo, e a Bíblia fala, queridos, que nós temos a mente de Cristo, e por isso nessa noite eu digo para você, mude o seu pensamento, pense bem, pense com a mente de Cristo, não fique se alimentando de lixo, de porcaria, de carnalidade, sabe, se alimente da palavra, de louvor, da oração, da comunhão, e Deus vai mudar a sua vida. E o versículo 8, porque eu só tenho mais 3 minutos e 45 segundos, diz o seguinte, bota o 8 lá, Júlia, 3:36 agora, versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses 4:8, diz assim, ó, dá o resultado de tudo isso, depois que você entrega a sua vida, depois que você vai orar, você vai buscar, depois que você tem a sua mente e o seu coração guardados, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Querido, pense em coisas maravilhosas, em coisas boas. Como eu falei aqui, o mundo tem sido assolado, sabe, por uma crise emocional, uma doença emocional terrível, sabe, a segunda causa de morte no mundo é suicídio. A segunda causa de morte no mundo é suicídio, porque as pessoas estão com a mente tomada por tristeza, por angústia, por sentimento de desvalor, achando que não são nada. Mas eu digo para você, nós temos a mente de Cristo, e quando nós temos a mente de Cristo, nós pensamos nas coisas do alto. Pastor, como que faz para receber tudo isso? Eu quero desafiar você nessa noite a mudar o seu pensamento, a pensar diferente. Eu desafio você a mudar a sua forma de pensar e consequentemente mudar a sua vida. Mas o ponto principal e mais importante, o ponto que faz com que isso aconteça, é quando você entrega a sua vida a Jesus. É quando você lança aos pés do Senhor a sua ansiedade, você entrega a sua vida a Jesus. Um dia, Nicodemo chegou para Jesus e falou assim, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, você tem que viver uma nova vida. E eu vou dizer para você nessa noite, meu querido, quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele transforma, sabe, toda a sua história, Ele transforma a sua eternidade, Ele muda de dentro para fora, e por isso nessa noite eu vou dizer para você, você quer pensar bem, você quer mudar a sua mente, você tem que entregar a sua vida a Jesus, você tem que ter um compromisso maior com o Senhor, você tem que ter um compromisso com Deus. Mas pastor, será que é importante eu ler a palavra, eu orar, eu vir na igreja? Sim, porque denota tua sede, tua vontade, teu desejo de estar com o Senhor, e por isso nessa noite eu quero desafiar você, meu querido, como é que está a tua comunhão com o Senhor? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu relacionamento com aquele que pode mudar a sua mente, o seu coração? O profeta Ezequiel escreve lá no capítulo 36, ele fala assim, olha, o Senhor vai mudar o seu coração, vai tirar o coração de pedra, vai te dar um coração novo, e vai habitar no teu coração. Eu queria desafiar você nessa noite a mudar de vida, a mudar de pensamento, a parar de ser uma pessoa pessimista, a parar de ser uma pessoa, um profeta do mal, sabe, das coisas ruins. Eu quero desafiar você a ser, aleluia, alguém que é comandado pela mente de Cristo, alguém que tem a mente transformada. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, porque o Espírito Santo fala ao meu coração acerca de pessoas que têm vivido dias de angústia, de ansiedade, de medo de morrer, medo de dormir, medo de doença, medo do escuro, medo de empobrecer, medo de não ter o que comer, medo. Ei, a Bíblia fala que o perfeito amor que é Jesus, Ele lança fora todo medo.
Nessa noite, meu querido e minha querida, Jesus quer mudar a tua história. E o primeiro passo que você tem que dar é em direção a Jesus. É você ir à presença do Senhor e falar: Senhor, eu quero nessa noite, eu quero entregar a minha vida. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas no versículo 2 ele fala assim: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada, uma mente renovada, é uma mente onde Jesus habita. Por isso nessa noite eu digo para você: Jesus está interessado em você. Jesus está com a mão dele estendida dizendo para você: você só precisa, aleluia, acreditar. Você só precisa confiar, você só precisa crer. Aleluia. Um dia aquele carcereiro que eu falei, lá de Filipos, ele queria se matar, ele pegou a sua espada e ele ia se matar, e o apóstolo Paulo falou: ei, não faça isso. Ninguém fugiu, e aquele homem trêmulo perguntou: mas o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Você não veio aqui por acaso, querido. Dia 31 de outubro, Deus te trouxe a esse lugar para dizer para você: você precisa crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Esse teu crer tem que mudar o teu existir. Esse teu crer tem que mudar o teu pensamento. Esse teu crer tem que mudar as tuas ações, suas atitudes. Por isso nessa noite Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus, aleluia, a quem aquele carcereiro confessou naquela noite em que ele ia morrer, ele ia se matar. Mas naquela noite ele encontrou Jesus. E hoje à noite Jesus está aqui. E eu quero desafiar você a ter um encontro com Ele. Feche os seus olhos. Eu sei que você tem sofrido e tem chorado muito. Eu sei que você tem pensado muitas vezes em dar cabo da sua vida. Eu sei que muitas vezes você tem pensado em desistir de tudo, em fugir. Esses dias alguém falou para mim: pastor, eu queria fugir, eu queria desaparecer, eu queria sumir. E eu pergunto: para onde você vai? Essa tua fuga vai te levar aonde? Se você quer fugir, fuja hoje para os braços do Pai. Fuja para Jesus. Fuja para os braços dele. Ele te ama, ele se importa com você. Ei, você está perguntando: Senhor, será que é comigo que o Senhor está falando? Sim, o Senhor está falando com você hoje. Você veio aqui nessa noite porque Jesus te ama e Ele te atraiu com cordas de misericórdia, porque Ele quer mudar a tua vida, a tua história. Ele quer mudar o teu pensamento, Ele quer mudar o teu coração, porque Ele quer mudar a tua eternidade. Espírito Santo, flui nesse lugar. Vai adorando o Senhor. Fica de pé se você pode. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção declarando: seguro estou nos braços do Pai. Jesus.